Olá, hoje eu vou falar de um outro aspecto que eu observei no extremismo nas minhas coberturas de guerra e de terrorismo, que é a lógica binária. Quando a gente é criança, a gente vive num mundo binário em que ou uma coisa é absolutamente boa ou absolutamente má. Não existe comunicação entre os dois mundos. E é por isso que a gente sofre tanto quando alguém importante para nós, como os nossos pais, nos criticam, né, ou a gente se sente reprovado ou não aceito, porque parece que a gente não vai ter uma segunda chance, aquela é uma condenação. Se a gente fez algo mal, então a gente é intrinsecamente mal e nunca vai considerar fazer algo bom. Conforme a gente amadurece, a gente aprende que o mundo é mais complexo do que isso, que existem muitas nuances entre o bom e o mal. E principalmente que uma ação pode ser ruim ou boa, mas isso não torna a pessoa que cometeu a ação necessariamente boa ou ruim. Apenas aquilo que ela fez não foi bom, mas ela pode se recuperar, ela pode compensar aquilo que ela fez, ela pode voltar atrás, pedir desculpas, ela pode aprender. Enfim, esse é o mundo dos adultos. No entanto, existe uma certa dificuldade para muitas pessoas que não conseguiram assimilar a forma como o mundo funciona, basicamente por uma falta de educação, que não tem nada a ver com ensino superior. Muitas vezes a pessoa chega até a pós-graduação, mas não amadurece intelectualmente, não consegue ter uma visão mais ampla de como o mundo funciona, e aí o mundo não faz sentido para essas pessoas. Ainda mais esse mundo em transformação, aquilo que era certo outro dia já não é certo mais, a ciência evolui rapidamente e também os nossos valores. Então, as piadas machistas, homofóbicas e racistas, por exemplo, já não são mais engraçadas, já não são mais aceitáveis. Então, homens, por exemplo, da minha geração, eu tenho 56 anos de idade, muitos deles estão muito perdidos porque não conseguem navegar mais nesse mundo e não são aceitos naquilo que para eles antes era perfeitamente normal, natural. Mas não só os homens, as mulheres também se sentiam muitas vezes confortáveis naquele papel que tinha antes, porque ali estava organizado o valor social que elas tinham e agora elas teriam que se reinventar. Tudo isso não é fácil para muitas pessoas. E aí aquela nostalgia da qual eu falei num vídeo anterior, né? Aquela sensação de que no passado a vida era melhor. E esse passado está inconscientemente ligado àquele sistema infantil. Então, à medida em que líderes políticos e religiosos exploram essa emoção, eles conseguem ser identificados como o bem que está lutando contra o mal. E esse realmente é o crime político perfeito. A partir daí, um líder político, um governante, não precisa entregar nada na economia, nas políticas públicas, porque ele é o bom, ele está do lado do bom. E a alternativa a ele seria o mal, seria algo demoníaco. Então, ele passa a não concorrer mais nos mesmos termos com seus adversários políticos. Ele não é mais cobrado pelos desempenhos, no caso de um governo dele, ou das propostas que ele tem para fazer quando está na oposição. Ele apenas é o bom, portanto, ele é a única alternativa possível. E o sistema informacional de hoje é baseado nos algoritmos e numa linguagem binária também, que é o 01, 01. Essa é a linguagem dos computadores, da internet e da inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial e o machine learning, o aprendizado da máquina, conseguem muito bem assimilar toda essa complexidade de todas as nuances, mas dentro do funcionamento das redes sociais, os algoritmos eles operam com muito mais eficácia quando só existem dois lados, quando é binário o sistema.
E aí isso tem tido um enorme impacto. Realmente as pessoas estão sendo robotizadas dentro dessa lógica do bem e do mal. De novo, existem ações boas, existem ações más. A diferença entre bem e mal, existe sim uma diferença ética e moral, mas essa clivagem não é entre, não está totalmente rígida, não, dentro do mundo político ou das pessoas. Existem aspectos bons e aspectos ruins em todas as propostas, em todas as ideias, em todas as correntes políticas. Existem boas intenções, muitas vezes mal geridas, mal planejadas ou desorganizadas. Mas as pessoas se organizam, essas pessoas que têm esse sistema mais simples, emocional e intelectual, se organizam quando há uma divisão rígida, real ou imaginária, geralmente imaginária, entre o bem e o mal. E aí elas se sentem mais confortáveis, mais felizes, sentem que elas recuperaram aquele mundo idealizado, antigo, em que as coisas eram mais simples. E aí elas se incorporam a esse mundo e se sentem muito frustradas e até agressivas quando alguém apresenta para elas algo que coloca em xeque essa divisão, que mostra um aspecto positivo em algo no lado que elas consideram o lado obscuro, o lado do mal.